paz, irmãos. Amém? Friozinho, né? Mas eu creio que nós já estamos aquecidos pelo poder do Espírito Santo e a presença do Senhor aqui nessa manhã. Amém? Amém? Então eu vou pedir para você aí, já que você já está aquecido, que você já está a pleno vapor aí, né? Você glorifica o Senhor nessa manhã. Você dê aí o seu melhor aplauso, seu melhor glória a Deus. Porque, irmão, não é para mim, não é para nenhum de nós que estamos aqui, mas é para a presença de Deus que já está aqui nessa manhã. Amém? Às vezes a gente chega aqui, a gente chega com frio, a gente chega meio parado, meio travado, mas quando a gente chega aqui, a gente já é tocado pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo, e aí não tem mais como a gente ficar travado, não tem mais como a gente ficar com o coração frio, com o coração gelado, porque onde há a presença do Senhor e a presença do Espírito Santo, o Senhor manifesta a sua glória, o fogo do céu vem, desce e queima realmente a nossa vida, nos purificando e nos abençoando todos os dias e sempre que nós buscamos ao Senhor. Amém? Então nessa manhã, vamos lá, gente, vamos ficar aquecidos, vamos ficar aí movimentados pelo Senhor nessa manhã. Eu queria orar com vocês agora, pedindo ao Senhor aí a bênção dele para esse momento, porque eu creio que o Senhor nos trouxe nessa manhã aqui para uma manhã de, não apenas de concerto, mas uma manhã em que Deus quer no seu coração colocar algumas respostas para questões, respostas para algumas coisas que você tem buscado em Deus e que você tem muitas vezes questionado do porquê que você ainda não alcançou, do porquê que você ainda não teve, de repente, as suas orações respondidas. Eu creio, essa semana quando o pastor falou comigo, eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar para a igreja? O que é que eu vou dizer para a igreja? E o Senhor, então, durante o tempo que eu passei meditando e pensando, o Senhor falou comigo assim, você vai falar das consequências do meu amor. Você vai falar das consequências que o meu amor trouxe para a vida da igreja. Nós estamos vivendo o ano do amor, né? Estamos falando durante esse ano sobre o amor, mas essa manhã nós vamos falar sobre o amor de Deus e as suas consequências, aquilo que Ele proporcionou para a nossa vida, desde que Ele derramou esse amor sobre nós. Amém? Senhor, nós queremos em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, nos colocar, Pai, na Tua presença e pedir que o Senhor venha a falar ao nosso coração. Que o Senhor venha a falar a nossa vida, Pai, nessa manhã. Que não seja nada de mim, que não seja nada do homem, mas que essa palavra venha direto do Teu trono e alcance o nosso coração. E alcance a nossa vida de maneira poderosa, Senhor, para que a gente seja transformado, para que a gente entenda de uma vez por todas, Pai, o amor que o Senhor derramou sobre nós. Nós oramos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês o texto lá de Romanos 8, versículo 37. Versículo 37 de Romanos, ele vai falar assim, ó, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. De novo, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem escreveu esse versículo e essa carta, né, aos Romanos, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, dentre os apóstolos, ele é o apóstolo que foi responsável por espalhar, na verdade, não é? Dentre os gentios, tá? Gentio de todo aquele que não era judeu,
ele foi o responsável por espalhar a mensagem de Jesus e a mensagem da cruz para todos aqueles que não eram judeus. E Paulo fez diversas viagens missionárias, fez diversas viagens para os territórios, para outros países, outras nações. E ali ele pregava, falava do amor de Cristo, falava a mensagem da cruz para aquelas pessoas. E se a gente olhar para a vida de Paulo, a gente começar a perceber e prestar um pouquinho de atenção, se você ler as cartas, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, não é? Às igrejas da Ásia, você vai perceber que Paulo foi um homem que, apesar de sua mensagem poderosa, da mensagem que o Evangelho trazia através da vida dele, mas Paulo foi uma pessoa que sofreu bastante. Paulo foi um homem que sabia o que era sofrer, sabia o que era padecer, porque Paulo ele foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo muitas vezes foi expulso, Paulo já esteve à beira da morte, e mesmo assim, Paulo escreve, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio do amor de Cristo, por meio do amor de Deus. E aí, irmãos, que amor é esse? A pergunta muitas vezes que vem na nossa cabeça é, que amor é esse que permite que as pessoas, que os homens e as mulheres que carregam o nome de Jesus, que amor é esse que permite que essas pessoas passem por dificuldades, por privações, passem muitas vezes por perseguições, e muitas das vezes chegam até a morte? Que amor é esse? É o amor de Deus. É o amor que está acima da nossa compreensão. É um amor que está acima daquilo que a gente pode tentar entender. E eu queria trazer vocês hoje para a compreensão desse amor, através da ótica, através do olhar de Deus, e não através do nosso olhar. Porque o nosso olhar jamais vai conseguir entender o amor que Deus derramou sobre nós na pessoa de Jesus. Nós nunca vamos conseguir. Irmãos, nós olhamos muitas vezes para os nossos irmãos, para as pessoas da nossa família, para aqueles que estão no nosso convívio, e a gente muitas vezes não entende o amor dessas pessoas. Quem dirá o amor de Deus? Mas o Senhor quer nos dar algumas respostas nessa manhã. Todos nós, irmãos, enfrentamos dificuldades, problemas, sejam eles financeiros, familiares, de saúde, emocionais e espirituais. Todos nós. Se eu pedir para levantar a mão aqui, alguém que não tem nenhum desses problemas, né? A gente vai pedir oração para essa pessoa, né? Porque está bem demais, ore por nós, né? As adversidades, elas fazem parte da jornada cristã, da vida cristã. Mas nós não estamos sozinhos. E essas adversidades, irmãos, essas lutas, essas provações, elas não podem nos fazer parar. Semana passada, nós tivemos uma mensagem aqui poderosíssima através da irmã Zilá, que mexeu com a gente, que colocou a gente numa posição de que nós precisamos avançar, que nós precisamos estar posicionados. E Deus, através do seu amor, Ele quer completar isso na nossa vida, e Ele quer nos deixar posicionados, Ele quer nos deixar realmente indo para o alvo, para aquilo que Ele nos separou para fazer, para aquilo que Ele nos chamou. E Ele está dizendo, olha, as adversidades, aquilo que você passa, aquilo que você tem vivido, não pode te paralisar.
Não deve te paralisar, porque o meu amor que está sobre a sua vida é um amor maior do que qualquer coisa e qualquer adversidade que você esteja passando. Do que qualquer problema, do que qualquer pensamento, do que qualquer coisa que nessa terra, nessa vida você esteja vivendo. O amor de Deus, ele é suficientemente maior para te levar a coisas altas, coisas sobrenaturais e para fazer você avançar, apesar das dificuldades. O amor de Deus, ele é capaz de fazer com que você, apesar de tudo, você não se abata. Você não fique abatido, prostrado, mas não, Ele é capaz de te fazer andar, caminhar de vitória em vitória, a passos seguros, olhando para Cristo e dizendo assim: eu não vou parar a doença, eu não vou parar a dificuldade financeira, eu não vou parar a tristeza, eu não vou parar problema familiar, eu vou seguir, porque o meu Senhor é Jesus Cristo, aquele que por amor morreu por mim, e Ele derramou esse amor sobre a minha vida, e por causa desse amor, eu vou seguir em frente, e eu vou alcançar a vitória no nome de Jesus. Amém, irmãos? E o mais interessante de tudo é que Deus, Ele não promete a ausência de dores. Deus, Ele não promete a ausência de lutas e nem de provações. Jesus, Ele diz assim: no mundo vocês teriam aflições. Eu sempre falo desse versículo. No mundo vocês teriam aflições, mas tenham bom ânimo, não desanimem, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também vencerão, no meu nome. Deus não promete a ausência de todas essas coisas, irmãos, mas Ele promete vitória em todas elas. Talvez você pense assim: poxa, mas eu tive tantas situações em que a coisa não deu certo, a coisa deu errado. E onde está a vitória nessas coisas? Porque você está enxergando sobre a sua ótica. Porque você está vendo sobre o seu olhar. Mas se você olhar pela perspectiva de Deus, você vai ver que no mínimo Deus te deu um livramento. No mínimo Deus te tirou de uma situação que ia te deixar prostrado. No mínimo, Deus te tirou de algo que ia derrubar a sua vida. Aquilo que para o homem parece caminho de morte, mas a última palavra vem do Senhor, e é ela que vale. Então você pode andar pelo vale da sombra e da morte, mas você não sofrerá mal algum, porque Cristo está com você. Cristo está com você. Nós temos diversos exemplos, irmãos, bíblicos, diversos exemplos na palavra de Deus, de pessoas que passaram situações terríveis, mas que Deus as resgatou e Deus deu a vitória a elas no final. Nós temos o exemplo de José. José, Deus transformou a traição em bênção. Deus transformou a traição dos irmãos de José em bênção, pegando aquele rapaz, tirando ele de dentro da cadeia e colocando ele como governador da nação mais poderosa da época. Deus pegou a maldição que estava sobre aquela situação e levou e mostrou assim: José, se você estiver comigo, você tem tudo. Se você estiver comigo, eu te colocarei no lugar que abaixo de mim vai ser só você. O que era para o mal, Deus transformou em bem. Temos um exemplo de Jó, que mesmo em meio à perda total, onde ele perdeu tudo o que ele tinha, onde ele perdeu família, bens materiais, perdeu a saúde, perdeu a sua dignidade como homem, mas ele permaneceu fiel ao Deus em quem ele cria. E esse Deus o exaltou, o levantou e o colocou numa posição 2 vezes melhor do que aquela que ele tinha
quando tudo aconteceu. Mesmo em meio à perda total, Jó adorou ao Senhor. Deus restaurou a sua fé e Deus honrou a sua fé. Nessa manhã, quem sabe Deus nos trouxe aqui para dizer para nós, olha a igreja do Parque Cruzeiro, exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Se coloque de pé como um guerreiro de Deus e através da fé, lute essa batalha, porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês, eu estou indo adiante de vocês. Não tenham medo, sejam fortes e corajosos. Talvez o Golias que está na sua frente, ele seja muito assustador. Mas o que é um Golias diante da mão e do braço forte e poderoso do Senhor dos Exércitos? E você vai poder olhar para a situação e dizer assim, olha, você vem contra mim com paus, com pedras, você vem contra mim com um monte de coisa assustadora, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E essa situação, ela vai sair, ela vai embora. Essas hostes que têm te aprisionado, que têm feito com que você se torne uma pessoa amargurada, uma pessoa muitas vezes se sentindo derrotada, vão por 7 caminhos correr de você, porque a presença de Deus, ela estará com você em todo tempo, a toda hora, em todo momento, levando você a guerrear as suas batalhas e a vencer todas elas, no nome de Jesus. Amém? Paulo e Silas são outros exemplos, que mesmo presos injustamente, mesmo presos, sendo ali maltratados, dentro daquela prisão, eles adoraram ao Senhor. E aí eu sei que, eu fico imaginando assim aqui, os dois lá dentro da cadeia, machucados, todos feridos, dentro lá daquela cadeia. Irmãos, vocês não fazem ideia do que era uma cadeia naquela época. Você acha que a cadeia de hoje é ruim? Vocês têm que ter ideia do que era uma cadeia naquele tempo. Era um negócio terrível. Porque elas eram buracos escavados nas rochas. E o preso, ele era suspenso e jogado lá dentro. Lugar úmido, sem luz, sem nada, muitas vezes sem comida, sem nada. E ali, Paulo e Silas foram levados àquela situação. E mesmo ali, eles adoraram ao Senhor. Adoraram ao Senhor. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E a adoração atraiu o quê? Atraiu o coração de Deus. Atraiu o coração de Deus. E aí, um milagre foi operado. Aqueles homens saíram dali e continuaram a sua caminhada vitoriosos. E aqui Deus quer agora nos dar alguns princípios para que a gente possa vencer, para que nós possamos vencer as adversidades. Primeiro princípio, reconheça que Deus está no controle. Sabe? Controle da sua vida, aquele negócio que você vive insistindo em querer tomar na sua mão, que você vive insistindo em querer fazer as coisas do seu jeito. Reconheça que o controle da sua vida e de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Então, irmãos, nós precisamos de uma vez por todas entregar nossa vida de uma maneira incondicional, para que a gente possa
receber os efeitos, receber os resultados do amor que Deus derramou sobre a nossa vida. Para que nós sejamos mais que vencedores em todas essas coisas, nós precisamos entregar o controle total da nossa vida nas mãos do Senhor. E realmente viver de modo a depender totalmente dEle. Totalmente da sua palavra. Totalmente daquilo que Ele diz. Sem questionar. Sem perguntar, mas Senhor, será? Não. Se o Senhor está dizendo, então vá. Faça. Se Ele está dizendo não, não faça. Deus sempre teve e sempre terá o controle de tudo em suas mãos. Ele tem o controle da história, Ele tem o controle da humanidade, Ele tem o controle de tudo aquilo que acontece no universo. E isso é grande demais, isso é poderoso demais. E nós temos que olhar para este Deus que é tão imenso, tão grande, tão poderoso, e dizer, Senhor, eu vivo tomando o controle da minha vida nas minhas mãos e fazendo as coisas da maneira que eu penso que tem que ser, mas agora eu quero entregar esse controle nas tuas mãos, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a minha vida e pedir que o Senhor me guie, que o Senhor derrame sobre mim sabedoria para que eu tenha decisões certas, baseadas na sua vontade e não na minha. Baseados naquilo que o Senhor quer e não naquilo que eu quero. Outro princípio é mantenha uma vida de oração. E aqui, irmãos, eu particularmente sou falho. Particularmente eu sou falho. Eu não oro como eu deveria. Eu não oro da maneira como eu deveria orar. E a oração, ela é algo tão precioso, tão importante na vida de nós cristãos, porque ela nos traz direção, ela nos traz força, e ela nos traz paz, em meio às guerras. Então, às vezes você está lá lutando uma batalha, você está lutando contra uma situação, e você se sente enfraquecido, você se sente desnorteado, você se sente sem paz, aquela angústia. Sabe por quê, irmão? Porque eu e você, muitas vezes, nós não estamos orando da maneira como nós deveríamos. Nós não estamos buscando a presença do Pai em oração da maneira que nós precisamos. Porque a partir do momento que a gente começar a fazer isso, irmãos, a oração ela vai trazer força, ela vai trazer direcionamento, porque a oração o que é? É uma conversa, é um ato de conversa com o Pai, com o Senhor, e é pela oração que muitas vezes Deus ativa o Espírito Santo em nós, e Ele fala conosco. E Ele nos dá uma direção, uma palavra rema, ou seja, aquela palavra direcionada para você, que se você seguir, você vai alcançar aquele objetivo, e não ficar perdido, sem direção, como um barco à deriva. Nós temos que colocar essa cultura na nossa vida. Eu preciso disso, eu preciso colocar essa cultura na minha vida. De orar na minha casa, orar aqui, orar no transporte, orar no carro, onde eu estiver em todo o tempo, orem. E mesmo quando nós não vemos a saída, Deus está agindo. Quando a igreja se coloca de joelho, e começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, essa presença de Deus ela começa a se manifestar, e aí a gente começa a ver que mesmo no meio de tanta confusão, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo,
Você sabia que enquanto você está lá, lindo, formoso, bonitão, deitado na cama, dormindo, puxando aquele ronquinho, Deus está trabalhando. Porque Ele não dorme. Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está 24 horas trabalhando em favor daqueles que são seus. Ele está 24 horas vigiando você. Enquanto você está lá sonhando, tendo sonhos, ou às vezes pesadelos também, Deus está com você. Ele está ali te olhando, Ele está ali trabalhando por você, Ele está ali tornando as coisas mais fáceis, e Ele já está pensando no seu dia seguinte. Porque nesse exato momento em que nós estamos aqui, irmãos, Deus está aqui, mas Ele também está na segunda-feira. Ele também está na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele está em todos os dias do nosso futuro, planejando tudo para que nós sejamos bem-sucedidos, porque é a palavra dele que diz isso, fala lá em Jeremias, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, a fim de dar a vocês o fim que vocês desejam. E a gente olha para essa palavra, pastor Gilberto, e a gente olha e fala assim, nossa, que legal, mas a gente não toma isso para nós, a gente não toma posse dessa palavra, a gente não coloca isso no nosso coração, e depois a gente fica como derrotado. Mas o Senhor está chamando a gente hoje para falar assim, ó, vocês não são derrotados, vocês são os meus filhos, e a minha igreja, ela é uma igreja gloriosa, é uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, e é uma igreja que vai caminhar de vitória em vitória, até o dia que nós nos encontraremos. E o mundo vai olhar para essa igreja, o mundo vai ver essa carta que é escrita pela minha mão, e vai olhar e vai falar, eu quero isso, eu quero fazer parte, eu quero estar no meio desse povo, que vive coisas extraordinárias, porque o Deus deles é extraordinário. Tenha uma fé ativa. A fé, ela não é passiva, irmãos, eu já falei isso aqui, em outra oportunidade. A fé, ela não é passiva. A fé, ela não é algo que faz você ficar parado. A fé, ela é algo que vai gerar ações em você. Uma pessoa que diz que tem fé, mas não se movimenta, tem algo errado aí. Na mensagem de domingo passado, nós experimentamos um pouco disso. Por quê? Porque a fé, ela vai te levar a um posicionamento. A fé, ela vai levar você a um posicionamento, a você se colocar de fato e de verdade na posição em que o Senhor quer que você esteja, na posição em que o Senhor quer te colocar. Só que você não foi feito para ser uma estátua de mármore, irmão. Você foi feito um corpo vivo e para fazer parte de outro corpo vivo, que é o corpo de Cristo. E esse corpo é vivo, ele se movimenta, ele age, ele anda, ele respira. Ele exala a vida. E essa fé, ela não é passiva, ela não é parada, ela nos move, ela nos sustenta e ela nos fortalece. Nós não podemos ter a ousadia de dizer que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus e vivemos uma vida estagnada, vivemos uma vida parada, sem vida. Nós não temos a ousadia de fazer isso. Nós fomos chamados para vencer. E isso não é uma palavra de coaching. Isso não é uma palavra de alguém aqui que está trazendo algo motivacional para você. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Vocês são mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Outra coisa, louve em meio à dor. Louvar em tempos difíceis é declarar confiança em Deus. Irmãos, louvor é diferente de adoração. Louvar ao Senhor é diferente de adorar. Adorar é uma disposição de alma, adorar é uma disposição onde o meu coração, o seu coração, a nossa alma, ela se prostra diante do Senhor e você fica ali e você só contempla a glória de Deus sobre a sua vida e você não tem outra atitude a não ser você reconhecer que você é tão pequeno e que você está diante de um Deus tão grande. Isto é adoração. Louvar é você falar bem. No meio da luta, irmãos, quantas palavras de louvor têm saído da sua boca ao Senhor? Quantas vezes no meio da dificuldade, da doença, do problema, da falta de dinheiro, da hora que a luta está realmente muito grande, quantas vezes saiu da sua boca uma palavra de louvor ao Senhor? Senhor, eu estou passando por tudo isso, eu estou passando por toda essa situação, eu estou vivendo tudo isso, Senhor, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. O Senhor é bom e a sua graça está sobre mim. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Ah, Senhor, não há ninguém como tu, não há ninguém em toda a terra e nem fora dela que se compare ao Senhor dos exércitos. Quantas vezes? Irmãos, eu já testemunhei aqui para vocês de um período muito difícil da minha vida, quando eu tive uma crise profunda de depressão, onde eu fiquei trancado no quarto. Irmãos, eu só não pereci, eu só não me acabei de vez, porque isso aqui foi uma realidade na minha vida. Irmãos, eu chorava todo dia, toda hora, chorava, era uma angústia de morte, um negócio terrível, e eu ficava ali, mas na minha boca nunca deixou de ter um louvor ao Senhor. Mesmo chorando, mesmo prostrado, mesmo ali naquela situação, eu falava, Senhor, eu pegava a minha Bíblia, molhava as páginas dela de tanto chorar, mas eu falava, Senhor, o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o Senhor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E aquilo ali, irmãos, Deus vinha com a sua presença naquele quarto e me amparava. E hoje eu estou aqui. E hoje eu estou aqui. Aleluia. Por isso, irmão, não desista. Não desista. O amor que Deus derramou sobre você é um amor incondicional. É um amor que não coloca condições para você. Não coloca nenhum tipo de circunstância para que você aceite ou não, para que você seja alvo desse amor ou não. Jesus, quando Ele veio movido por esse amor incondicional. E Ele vem movido por esse amor. E Ele tinha algo dificílimo para realizar. Algo dificílimo para fazer. Ou a cruz seria fácil. Ou os açoites seriam fáceis. Ou viver tudo aquilo que Jesus viveu e passou seria algo fácil. Não. Mas Ele olhou para tudo aquilo. E Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele olhou para aquilo e Ele foi. Ele continuou caminhando. A cruz estava pesada. O corpo estava doendo. Toda aquela situação. E Ele continuou. Ele não desistiu. Ele continuou andando. Ele continuou andando. Depois os cravos nas mãos. Os cravos nos pés. Aquela coroa de espinhos. Tanta dor.
mas ele não desistiu. Ele foi em frente. A perseverança de Jesus nos conduz à promessa. A perseverança de Jesus nos conduz à promessa. E que promessa é essa? A promessa de que um dia Ele virá, de que um dia Ele voltará, de que um dia Ele virá para reunir a sua igreja e levar a sua igreja para viver a eternidade com Ele em graça, a eternidade com Ele em vida, a eternidade com Ele julgando as nações, a eternidade com Ele vivendo o resto do tempo todo em adoração, em louvor, em graça na presença de Deus. Esta é a promessa que Jesus fez, essa é a promessa que Ele depositou na cruz. Ao morrer e ao não desistir, Ele derrama o seu amor sobre a nossa vida, e esse amor nos tornou então filhos colocados nas regiões celestes em Cristo Jesus. E quando Ele vier, nós vamos nos reunir a Ele, e quando nós estivermos com Ele, nós teremos a eternidade, de eternidade a eternidade, para glorificarmos o seu nome e para então ali sermos completos. E ali não haverá mais choro, não haverá mais guerra, não haverá mais dores, não haverá mais tribulação, não haverá mais nada, porque Ele, o Senhor, estará no centro de todas as coisas. Ele, o Senhor, estará assentado no seu trono e nós estaremos com Ele reinando para todo o sempre. Em nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus. Esse é o grande motivo do amor de Deus derramado sobre você e sobre mim e sobre a igreja. Então Deus, Ele pode restaurar as famílias, Ele pode restaurar os relacionamentos, Ele pode trazer a paz. Deus tem para você que é jovem um futuro de esperança, mesmo através dos desafios. Deus, para você que já tem um pouquinho mais de idade, Deus, Ele continua sendo fiel e Ele não abandona aqueles que são seus. Por isso, meu querido, às vezes você pensa, porque você está com uma idade avançada, que as coisas acabaram para você, que agora é só esperar o Senhor vir. Não! Deus ainda tem muito para você. Deus ainda tem muitas coisas para que você possa fazer. Deus, Ele não te abandonou, querido. Você pode estar com seus 80, 90 anos, não sei, mas Deus ainda tem coisa para você. Deus ainda tem muito. E para você que é jovem, Deus ainda tem muitas coisas para realizar através de você. Deus tem um futuro brilhante para você. Basta você se colocar na presença dEle, basta você buscá-lo com sinceridade de coração e se colocar nas mãos dEle, que Ele vai te levar a um futuro de paz e não de mal, a fim de dar o desejo e o futuro que você precisa. E toda a igreja, nós somos chamados a ser luz em tempos escuros. Nós somos chamados para, através do amor que Jesus derramou sobre nós, para sermos luz no meio das trevas. Para sermos luz no meio da escuridão. Que escuridão é essa? Pode ser uma escuridão que está sobre a sua família, pode ser uma escuridão que está sobre o seu vizinho, pode ser uma escuridão que esteja no seu local de trabalho, pode ser uma escuridão que esteja em locais que você frequenta. Não importa, o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, ele vive em trevas, e você e eu, nós somos a luz para esse mundo. Nós somos a luz para esse mundo. E nós precisamos vencer para que essa luz brilhe no meio das trevas. Amém? Amém. Jesus, Ele contando uma parábola, certa vez, Ele fala assim, olha, uma candeia, ela é colocada no alto na cidade, para que quando olharem, todo mundo possa ver. Ela não é colocada embaixo, ela não é colocada sobre algum móvel, ela não é colocada sobre um lugar onde as pessoas não possam ver, não, ela é colocada no alto, para que quem passar possa olhar e ver, ser iluminado por esta candeia.
Da mesma forma sou eu e você, querido, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não foi feita para ser colocada embaixo, ela não foi feita para ser colocada nos lugares baixos, muito pelo contrário, a igreja do Senhor, ela precisa estar sempre elevada, sempre em lugares altos. Por quê? Porque no lugar alto a luz brilha. No lugar alto, quem passar vai olhar e vai ver. Então a nossa vida precisa ser uma candeia, cheia do amor de Deus, do amor derramado por Deus, pela graça do Senhor, num lugar alto, para que todos vejam, para que todos possam ver. Amém? O mesmo Deus que deu vitória a José, a Jó, a Paulo e Silas, é o Deus que está conosco. A adversidade, ela pode ser grande, mas Deus é maior. E em Cristo, não somos derrotados. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Queria pedir a galerinha do louvor vir aqui. Fique de pé, querido. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele está nos chamando para tomarmos um posicionamento, como igreja nessa manhã. Um posicionamento. O refrão do a ele, tá? E ele virá também. Um posicionamento, irmãos, de vencedores. Amém? Então Deus está chamando você para tomar essa posição como vencedores. A dizer agora, nós vamos cantar novamente, né, o refrão e a parte final desta canção, dizendo, é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida. Só que agora eu quero chamar você para cantar isso diferente, para cantar isso não de uma forma mais automática, porque você já conhece a letra, porque é uma música que você já conhece, porque é uma música que você já tem intimidade, não. Eu gostaria muito que você agora, através do Espírito Santo, você se posicionasse e cantasse isso, fazendo dessa música a sua oração ao Senhor. Nesse momento de entrega, de posicionamento. E ao cantar isso, você vai dizer, Senhor, eu estou aqui me colocando na posição de filho que entregou tudo, que vai entregar tudo nas tuas mãos. Todo o controle da minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor me faça vitorioso, para que o Senhor me faça vencer, apesar das circunstâncias, apesar de tudo aquilo que eu vivo, para que eu seja mais do que vencedor, por meio do Senhor que me amou. Que você possa fazer essa oração nessa manhã, e você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá. Soberano
Senhor, com as circunstâncias. Nós não importamos mais, Senhor Deus, com aquilo que nós temos vivido. Mas nós queremos agora, Senhor, nos importar com aquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos entregar a Ti, Senhor, o controle da nossa vida, o controle de todas as coisas. Pai, nós queremos agora, Senhor Deus, tomar um posicionamento como igreja. Posicionamento, Senhor, de avançarmos. Posicionamento, Senhor, de sermos luz em meio à escuridão. O posicionamento, Senhor, de caminhar rumo, Senhor, ao objetivo que o Senhor traçou para essa igreja. Por isso, Pai, contempla agora, Senhor, o coração de cada irmão e cada irmã aqui nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a se mover no interior através da fé dos meus irmãos. Começa a se mover, Senhor, no íntimo de cada um de nós, ó Pai. Que do nosso interior comecem a fluir rios de águas vivas, que vão contagiar tudo e todos aqueles ao nosso redor. Senhor, nessa manhã, Pai, nós sabemos e queremos, ó Pai, ter um encontro contigo. E nós sabemos, Pai, que um dia o Senhor virá. Nós sabemos que o Senhor está voltando. E o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. E por isso, Senhor, nós queremos ser encontrados, posicionados, Pai. Posicionados de maneira, Senhor, que o Senhor venha e nos leve para reinar contigo pela eternidade. Senhor, contempla, Senhor, o teu povo nessa manhã. E que as nossas vidas, Senhor, possam ser diferentes. Porque agora, Pai, de hoje em diante, nós estamos posicionados, Pai. Posicionados diante do